Fala galera do canal, hoje no Resenha dos Gels nós vamos falar sobre rochas ígneas, o que são, para que servem, onde que você encontra elas. E para falar sobre essas rochas, hoje eu trouxe aqui o Bruno! E aí galera, beleza? Vamos lá, hein? O Resenha do Gel hoje tá cheio de informações legais aí sobre rochas ígneas. Vamos meter fogo, literalmente, nessa rocha. Bom, gente, e como vocês sabem, para falar disso, a gente vai trabalhar com o nosso livro preferido, que é o Para Entender a Terra. Nós já falamos dele, é essa edição aqui que a gente está usando, e a gente encontra o material de apoio no próprio website, se você quiser. Tá lá disponível. Essas imagens todas que a gente vai usar, a maioria delas estão localizadas no site oficial do livro Para Entender a Terra, edição número 8, no caso, enfim. Mas a gente vai compartilhar aqui. Então vamos lá. E lembrando, esse projeto é um projeto independente nosso, eu, Bruno, Pamela, que foi quicada desses últimos capítulos. Nós estamos aqui para contribuir com você. Então dá uma força aí, deixa o like, se inscreve no canal, que vai ter muita coisa legal vindo ainda. A gente já está contratando novos reforços. Outras pessoas virão aqui no canal para nos ajudar também, até porque a gente não é expert em tudo, mas a gente está aqui para contribuir. E deixa o like, se inscreve e compartilha com a galera aí da tua faculdade para que eles venham estudar com a gente, beleza? Então vamos E pro... ativa o sininho também aí pra ficar de olho nos novos vídeos que vão. Isso, se inscreve, deixa o sininho e a gente vai deixar o Pix aqui se tu quiser contribuir. Então, lembrando, o livro de referência é o Para Entender a Terra. Aqui nós vamos usar o material de apoio da 8ª edição, mas você pode ler esse capítulo, que é o capítulo 4 da edição número 4, edição 6. Dependendo da versão que você está lendo, você vai encontrar essas imagens também quase que na mesma ordem. Então, o primeiro de tudo, o que são as rochas ígneas? As rochas ígneas são provindas do resfriamento de magmas que vem do fundo do nosso manto. Resumindo, é isso. Então, nós vemos os magmas, as lavas que vêm do fundo do manto e elas podem ou ficar expostas na superfície e se resfriar muito rapidamente pela diferença de temperatura, ou elas podem ficar numa região um pouquinho mais profunda, mas ainda na crosta terrestre, e depois de erosão, depois de chuvas ou movimentos tectônicos, essas rochas podem ficar expostas também. Então, essas são as primeiras coisas que a gente tem que diferenciar dentro das rochas ígneas. Nós temos as rochas com cristais um pouco mais grossos e rochas com cristais um pouco mais finos. As rochas que têm os cristais um pouco mais grossos são chamadas de plutônicas ou rochas intrusivas. As rochas que têm uns cristais mais finos são chamadas de vulcânicas e também são classificadas como extrusivas, são sinônimos, tá? E a principal diferença entre elas, entre as rochas ígneas no quesito textura, é que os minerais tiveram tempo e espaço para se formar, ou seja, os cristais se formaram dentro da própria rocha, e na outra, como o resfriamento foi muito rápido, os cristais não conseguiram se formar a tempo. Então, eles foram formados de uma maneira muito rápida e, às vezes, nem cristais se formam, que são os conhecidos vidros vulcânicos. Beleza? Então, essa é a principal diferença em relação à textura. E nós temos uma outra classificação que é baseada na composição química, que é dependendo do conteúdo de sílica e outros minerais que estão presentes na rocha. Se uma rocha tiver muita sílica, nós dizemos que ela é ácida ou que ela é félsica. Se ela tiver pouca sílica e mais ferro e outros minerais, nós dizemos que ela é básica. Bom, como o Andrei falou aí, né? Já deu um panorama legal aí das rochas ígneas, né? Intrusivas e extrusivas. Como vocês podem ver aí na tela, por exemplo, ali, vamos começar com a félsica, né? Que o Andrei falou. Vamos supor que a gente tem um magma
o mesmo magma. Esse magma pode dar origem a duas rochas equivalentes. Por exemplo, o granito, né? O granito é uma rocha que a gente vê, como a gente está vendo aqui na tela, a sua esquerda, né? Onde a Andrei está apontando aí, a gente consegue ver bem os cristais. O granito, ele tem bastante quartzo, ele tem mica, ele tem feldspato, o ortoclássio, né? E, enfim, tem outros minerais que a gente vai ver aí, eu esqueci agora, mas a gente vê esses cristais bem formados, né? A gente vê esse tipo de rocha em banheiros, né? Naqueles box. A gente vê esse tipo de mineral na cozinha, né? Você que tem uma cozinha chique, deve ter granito na sua cozinha. Ou quando você morrer, talvez você tenha uma lápide de granito também. Um lugar que também é muito É, conhecido de ter bastante granito, Bruno, é nos prédios políticos, prédios de governo na Europa. Se tu for passear por aí pela Europa, tu vai ver que a maioria desses, sei lá, prefeitura, ou então o Capitol, eles são todos feitos de granito. bacana. Daí, só pegando nessa. Aí vamos lá. Agora, esse mesmo magma, ele pode dar origem a uma rocha também félsica, mas que ela. O magma extrudiu. Existe essa palavra, né, Andrei? Extrudiu. Extrusivo. Não, tipo assim, o magma Extrudido, extrudido. foi extrudido, né? Para a superfície. E aí, ele não teve tanto tempo de resfriamento. Quer dizer, o contraste de temperatura foi decisivo aí para que ele não tivesse os cristais bem formados, né? Ou seja, a questão aqui é tempo e contraste de temperatura. Ou seja, uma rocha que é intrusiva, ela fica ali guardadinha, ela tem tempo para formar os cristais, você vê os cristais maiores e esse exemplo aí, você pode pesquisar na internet, granito, vai aparecer outros exemplos que você vai ver lá os cristais bem separadinhos, um coladinho no outro, né? Aí a rocha equivalente, ou seja, ela é de um mesmo, ela tem os mesmos minerais, mas em relação ao tempo, né? Ela teve menos tempo para os cristais se formarem, ou seja, foi um tempo mais rápido, né? E aí você não mal consegue ver esses cristais aí nessa rocha. Essa rocha é o riolito, o equivalente do granito. Uhum. A mesma comparação a gente pode fazer, ou seja, essas rochas são ricas em sílica, tem baixo teor de ferro, são rochas mais claras. Que mais, Andrei? Uma coisa legal é que, por exemplo, você falou do ortoclase, né? Então, na Grécia, por exemplo, ou então nessas ilhas um pouco mais ao sul da Europa, é comum que tenha várias ilhas vulcânicas ao redor dessas ilhas, e aí tem umas praias que são bem bonitas, porque são praias rosas, que a areia é rosa, Sim. que é basicamente foi a erosão dessas rochas cheias de autoclase, né, ou pode ser, enfim, dos minerais que compõem o riolito. Aí, de tanto erodir essas rochas ao redor, fica bem nítido a areia rosa. E aí é legal, enfim, tem vários exemplos de areia rosa que eu posso até colocar aqui para vocês visitarem quando estiverem passeando por aí, tá? Em contrapartida, vamos dizer assim, 99 ou talvez 100% das praias do Brasil são compostas por quartzo. Uhum. Aquela areinha, quando você pega assim a areinha e você olha aqueles grãozinhos ali, nada mais nada menos que pequenos grãos de quartzo. Porque a rocha formadora que deu origem àqueles sedimentos ali era uma rocha ígnea, já foi se deteriorando com as intempéries, né? Intempéries são as condições, chuva, aí daí sol, aí chuva e sol vão fraturar a rocha, aí entra mais água dentro da rocha, aí pega mais sol, e aí em milhares de anos é, a rocha vai se fragmentando até formar ali a areia da praia, né? Ou seja,
Uhum. Os rios desembocam em uma hora por um mar, movimentação de maré, uma hora essa maré vai jogando sedimento para a beira da praia e forma. Isso tudo vai depender da rocha formadora da região. Nesse caso que o André falou, são rochas ígneas ricas em ortoclastos, né, em feldspatos. Nesse caso da gente, são mais ricas em quartzo, vamos dizer assim. Sim. E aqui o legal é, por exemplo, não, provavelmente, por exemplo, lá em Belém, no interior de Belém, que é um lugar chamado Tracoateua, tem uma pedreira, né, que o pessoal chama de pedreira. Não sei, tem uma pedreira perto da tua casa também, Bruno? Em Natal? Tem. Tem? Aqui na região metropolitana tem uma cidade chamada Macaíba. Lá tem uma pedreira Uhum. que até hoje em dia formou tipo uma lagoa. Depois eu posso colocar aqui na edição essa. Editor, joga aqui a Tá bom. imagem que eu tô falando. Qual é o nome da? É uma lagoa que fica perto dessa cidade, é? É, não, tem. Lá é uma pedreira, só Uhum. que da maneira que eles foram explorando a rocha, né? Uhum. Formou tipo uma piscina. Ah, sim. Entendi. Aí tem gente que vai lá tomar banho, enfim. Ok. Enfim, Dá uma continua. lavada. Aqui é o jeito que eles exploram, né? Tem essa câmara magmática que ela sobe, que é tipo um- imagina, eu vou colocar aqui a minha lava lamp de novo. Essa lava lamp ela é um bom exemplo de como é que funciona. Na base dela eu vou esquentando, tem uma fonte de calor, que no caso seria o núcleo e o manto mais profundo da Terra. Faz com que essas rochas em estado líquido elas subam. E essa subida delas, assim que elas chegam mais perto da superfície, elas vão se resfriando lentamente, se for um granito, né? E aí, imagina que é tipo uma bola gigante, tipo um balão. Imagina um balão cheio de gelo subindo assim, e aí ele fica sólido lá em cima. E aí depois as pessoas vão lá e cortam, né? E aí, como é que funciona esse corte? É interessante. Às vezes eles usam dinamite, às vezes eles usam umas máquinas bem interessantes. Ó, aqui tem um exemplo de um bloco que foi acabado de ser cortado. E aí, olha como ele pesa, né? Imagina isso aqui caindo em cima do teu carro, da tua bicicleta. Pois é. Aí vocês estão vendo aí que tem um salão, né? Ou seja, esse salão aí, ou seja, onde já foi todo explorado. Uhum, E aí onde pode entrar a geofísica aí? Alguns métodos geofísicos, como o GPR, que é o Ground Penetration Radar, né, que é o radar de penetração no solo, ou então método de geofísica de refração, eles são usados antes desse bloco aí, dessa pedreira ser explorada, e a geofísica pode ser aplicada para identificar essas camadas e se essas camadas são maciças. Por quê? Vocês imaginam que para explorar esses blocos grandes precisam de máquinas grandes e tudo tem um custo alto. Então, é, se eles identificam que é maciça essa jazida aí de granito, ou seja, beleza, vamos explorar, vale a pena a gente investir um dinheiro aqui para a gente explorar, vai dar certo. Agora, se na geofísica, né, na aquisição, interpretação, processamento de dados, identificar que é, internamente dentro dessa jazida há muitas falhas, descontinuidades, o material lá dentro está um pouco, vamos dizer assim, friável, quebradiço, assim, fraturado. fraturado durante a interpretação. Ou seja, por cima tá bacana, mas vai ser uma jazida de granito que provavelmente pode dar prejuízo. Uhum. Então, a geofísica rasa, né? Geofísica que explora pequenas profundidades, vamos dizer assim, em comparação com a sísmica que explora quilômetros de profundidade, né, André? Uhum. É, ela pode ser bem aplicada nessas situações E o, para de exploração mineral, vamos dizer assim. uhum. E o legal é que também, por exemplo, esse é assim que funciona. Não, esse é o começo da exploração
e enfim, do processo para depois chegar lá na tua casa. Mas antes de chegar na tua casa tem tudo isso. Como foi que descobriram essa câmara magmática? Provavelmente foi um, um estudo, um levantamento aéreo que viu que a densidade daquele local estava diferente. Pode ter sido usando radiação. A radiação dessas rochas ígneas também dá um contraste de diferença, um contraste de propriedade física muito grande. Pode ter sido um método gravimétrico, um método Sim. eletromagnético, enfim, numa região global, numa região um pouco mais de uma região mais de larga escala. E aí depois que você já conhece, enfim, tá ali a câmara magmática vista de cima. Aí agora eu vou usar o GPR para ver a qualidade desse granito, porque se for quebradiço não vai valer a pena eu gastar maquinário, conhecimento de pessoas também para vir e cortar esses blocos, porque são esses blocos que depois eu vou vender para as construtoras, né? Para que eles façam os cortes de venda, por exemplo. Não sei se vocês já foram comprar uma placa de mármore, de granito, enfim. É bem caro. E eles vendem num tamanho assim, tipo, 2 por 3 metros, 3 por 3. Quanto maior e mais contínua é a placa, é mais caro. Então percebe que toda a logística para que saia desse cenário aqui bem bruto, para até chegar na tua casa, ficar bem bonitinho na tua pia, tem uma churrasqueira. Eu gosto muito de churrasqueira. Eu acho bem bonito, porque, enfim, como são rochas ígneas, elas Pensei que você aguentam era uma. vegano, Andrei. Como? Pensei que você era vegano. Vegano. Não, vegano aqui a gente manda embora. Foi o que aconteceu com a Pamela. Não sei se vocês sabem, mas a Pamela ela é vegana e foi por isso que a gente, enfim, deu um ban nela nesses últimos 2 episódios. Vamos ver se ela se comporta para ela participar do quinto. Vamos ver. Tá? Vai depender muito se ela vai mandar um vídeo pra gente aí que a gente quer colocar na edição. Vamos ver, tá? E é legal, porque tipo, esse aqui é um tipo de rocha que é muito comum, tem em vários lugares do Brasil. Então, provavelmente você já viu um granito legal assim numa bancada, numa mesa, ou então até mesmo numa churrasqueira, que eu acho bem bonito. Né? Vou até colocar uns exemplos de churrasqueira aqui de granito. E por que é usado? Porque, como é uma rocha ígnea, aguenta temperaturas muito altas, não tem problema nenhum colocar ali num churrasco, que as temperaturas são bem elevadas, mas não vai chegar nem perto da temperatura de fusão daquela rocha. Então, pode usar de boa, sem problema nenhum. Aqui tem, enfim, outros exemplos, mas deixa eu ver se tem. Aqui são outros exemplos de minas também, como é que funciona. Percebe que os blocos são bem grandes, né? E aqui nós temos o basalto. O basalto, Basal. a gente falou até agora do granito e do riolito. O granito são cristais grandes e o riolito, cristais finos, tem a mesma composição química, mas, primeiro, eles têm textura diferente, tem a mesma composição química que esse félsico aqui, mas elas foram formadas com tempos diferentes. Um foi rápido, o outro foi É. lento. O granito resfriou, o magma que deu origem ao granito resfriou lentamente, e o magma que deu origem ao riolito, embora tenha a mesma composição, resfriou rapidamente. Uhum. Aqui já é o contrário. Aqui, ao contrário não, já são tipos de rochas com composição química diferente. As rochas félsicas, que um exemplo era o granito, tem mais sílica. Elas têm mais sílica. Aqui nós estamos falando do basalto, que é um tipo de rocha extrusiva ou vulcânica, que tem uma granulação fina, só que ela tem uma composição máfica. E essa composição máfica quer dizer que ela tem mais ferro, magnésio, cálcio e tem menos sílica, sódio, potássio. Essa é a diferença. Então, por exemplo, a diferença entre o riolito e o basalto não é na textura, elas têm a mesma textura fina. O que muda é a composição química. Então, para diferenciar as rochas, pensa sempre em textura e composição química. Tá? O mesmo magma pode formar rochas com textura diferente e também composição química diferente, porque tem um processo chamado de diferenciação magmática que acaba fazendo com que a composição química das rochas também possa variar. Mas a gente já vai falar disso. Aqui tem umas rochas basálticas, que tem essas colunas basálticas que são bem comuns. Por exemplo, na Islândia, tem
vários lugares na Islândia que tem essas colunas de basalto que são bem bonitas. Aqui é um rio que corta, porque, enfim, vou colocar uma imagem da Islândia aqui de novo. Ela está bem em cima da zona de expansão dos oceanos. Então, é um país cortado por essa, por essa, por esse limite de placa divergente. E aí é um país, assim, em termos de geologia, para quem gosta de geologia e geofísica, é um lugar assim incrível, porque tem todos os tipos de geologia possível lá. Tem rocha ígnea, metamórfica, sedimentar, tem lava, vulcão, tem um monte de coisa lá. Vou só relembrar pro pessoal que assistiu o episódio 2, né, onde a gente falou de tectônica de placas. Lá a gente falou que existem é, três tipos de limites, que é o limite divergente, onde as placas se afastam uma da outra. Temos os limites convergentes e temos os limites transformantes. Porém, só apenas nos limites divergentes e convergentes que há a formação de rocha ígnea. Nos limites transformantes é apenas, vamos dizer assim, um deslocamento, né? Não há surgimento, não há expansão de rocha ígnea, né? E Uhum. tem outro caso que onde surgem as rochas ígneas são em pontos quentes, chamados hotspots, né? O Havaí é um exemplo, a Fernando de Noronha é um exemplo. Então, só para a gente lembrar, a gente vai reforçar isso mais para o final aqui do capítulo também, Uhum. desse episódio, mas só para vocês terem em mente, né? Como o Uhum. Andrei falou aí, né? É, novamente, nas rochas máficas tem mais ferro dessa vez, ou seja, tá vendo aí a coloração mais escura, né? Mais perto do preto. É, a gente tem o gabro, que teve um resfriamento lento, e o basalto teve um resfriamento mais rápido, né? Uhum. É, como vocês podem ver aí, ó, essa cor bem escura, onde a gente não consegue ver é, cristais, ou seja, aí já está próximo à superfície, né? Ou seja, foi uma lava que foi extrudida, né? Não deu tempo de solidificar nada, né? Ah, aqui é o desafio, tá? Nós estamos no capítulo 4. A Pamela faltou no capítulo 3 e no capítulo 4. E o desafio que a gente fez para ela é o seguinte: se ela mandar um vídeo pra gente correndo em Copacabana, nessa calçada, a gente aceita ela pro capítulo 5. Mas por quê? O que tem a ver? Essa calçada, ela é inspirada em uma rua, né, numa praça, na verdade, lá em Lisboa, que representa, né, as águas do rio Tejo com o Oceano Atlântico. Então é o encontro das águas lá em Lisboa. E essas rochas, essas pedras portuguesas, que é assim que eles chamam, né? Na verdade, elas são essa parte branca é calcita, calcita branca, e a parte preta é basalto. Então, essa inspiração, né, que veio, enfim, da Praça do Rócio em Portugal, ela foi trazida para o Brasil pelos portugueses e hoje incorpora em Copacabana, no calçadão de Copacabana, que, enfim, na minha opinião, é uma das calçadas mais famosas do mundo. Só perde, talvez, para a calçada lá de Hollywood, né? Calçada da Fama. Mas é uma das calçadas mais conhecidas, assim. Está estampadas em camisas. Será que tem uma calçada baseada em Rio Negro e Solimões, hein? Boa pergunta. Mas é interessante porque, por exemplo, como é um lugar bonito e conhecido, vai ficar aí na tua cabeça. Quando tu visitar o Rio de Janeiro agora, saiba que essas rochas, a parte preta delas, são basaltos, tá? Então, como são rochas ígneas, elas têm uma durabilidade incrível, né? São rochas com dureza incrível, elas vão durar ali para sempre ou quase para sempre. Obviamente, nem tudo é para sempre, né? Se o mar começar a invadir ali o Rio de Janeiro, a calçadão vai com certeza apagar e destruir o calçadão. Mas por enquanto o calçadão ainda tá lá, a gente espera esse vídeo da Pamela. Pamela,
Se você gosta mesmo do canal, você vai mandar esse vídeo e vai participar do capítulo 5, beleza? Então é isso. Aqui, a gente falou do basalto, que são as rochas finas, né? São as rochas vulcânicas extrusivas. Só que o cara que tem a mesma composição química, uma composição básica, uma composição máfica, é o gabbro. Mas qual a diferença desses dois? É que os grãos são um pouco maiores, né? São visíveis, eu consigo ver a olho nu. E aqui, mais uma vez, os usos são bem parecidos com o granito, com o mármore. Aqui, como o gabbro ele tem uma tendência de ser um pouco mais quebradiço, geralmente ele é usado para essas barreiras, para impedir que o mar avance, né? E para que quebre as ondas também. É comum, é muito comum, por exemplo, aqui na Inglaterra tem muitas lojas que são feitas, tem a façada feita de gabbro, né? Que é bem bonito, dá para ver os grãos, fica bem, bem, bem bonito mesmo. E nas pias, enfim, nas lápides, né? A pergunta que não quer calar: se um dia você morrer, ou quando você morrer, se um dia não, quando? Você vai querer uma dessa aqui, Bruno? Mão água, hein? Eu acho que eu prefiro uma de granito, hein? De granito, ok. Alguma coisa aí para acrescentar? Ou posso virar uma rocha também, né? É só me cremarem. É, Posso virar um mineral, um diamante, né? A galera faz isso, a galera na crema, né? Pega lá a sua cinza, aí coloca essas cinzas em determinada condição de temperatura e pressão e fazem um diamante artificial. não boto fé. Sério isso? É sério, isso é brincadeira. Pô, É tá aí. uma curiosidade. Posso falar uma curiosidade da cremação e do cigarro? Manda aí, manda aí. Que, ó, quando você tá fumando um cigarro aí, destruindo seu pulmão, você pode perceber, você tá na praia, tem alguém fumando longe, e você não consegue sentir o cheiro do cigarro, né? A caatinga, como a gente fala aqui em Natal. Porque ela libera em torno de 1.200 partículas por milhão enfim, não vou dizer, não sei agora a unidade de medida. Enquanto isso, durante uma cremação só libera 20 partículas por milhão de Égua. caatinga, vamos usar essa unidade de medida aí. Ou seja, para ver como o processo de cremação é limpo, né? Ah, pode crer, não Enfim, sabia você pode dessa. virar um diamante. Somos Vamos. um diamante, afinal das contas. É, Ou poeira de estrelas, né? Como diz Carl Sagan. Ok, aqui é, nós temos como seria o teor de sílica ou o teor de sódio e potássio, de ferro e magnésio dessas rochas, né? Então, quanto mais para a esquerda do seu vídeo aí, quanto mais o próximo de um granito, de um grano de diorito, maior é o teor de sílica ou de um riolito ali, aumenta a quantidade de sílica, enquanto que para a direita aumenta a quantidade de ferro, magnésio e cálcio. Então essa é a principal diferença em termos de composição química. Indo para a parte um pouco mais física, nós temos a temperatura em que inicia a fusão, ou seja, qual a temperatura necessária para derreter aquela rocha. Então, as ultramáficas, por exemplo, o peridotito, precisam de temperaturas elevadas, por exemplo, 1.200, 1.300 graus Celsius, enquanto que os granitos precisam de temperaturas mais baixas para sair do estado sólido para ir para o estado líquido. E aí essa ideia de temperatura é interessante, porque se o magma for líquido, se o magma já estiver líquido, e ele começar a chegar em 700 graus, uma coisa que era líquida vai começar o quê? A esfriar e endurecer. Então, quando o magma, vamos supor que o magma está em 1500 graus Celsius. Então, se o magma tiver composição suficiente para gerar rochas félsicas e rochas ultramáficas, quem vai vir primeiro? Conforme ele for esfriando. E está com 1500, 1300. Quando chegar em 1200, aquilo que era líquido vai começar a se solidificar primeiro aqui, que são os peridotitos. Então, com 1000 graus Celsius, o peridotito já esfriou, enquanto que
O granito ainda não, porque precisa de 700, precisa ser abaixo de 700 para que ele se solidifique. Então, pensa que é uma bola, uma sopa de mineral, e aí aquele negócio, enquanto vai esfriando, parte daquela sopa vai esfriando e vai se solidificando, enquanto a outra parte ainda continua líquida até que o magma esfria cada vez mais. Então essa Isso é a... acontece porque no magma, né? Lá é composto por vários minerais, né? Cada mineral tem um ponto de fusão diferente, ou seja, uns vão cristalizando mais rápidos, aí sobra uma parte de mineral que vai cristalizar um pouco depois. Uhum, E daí a explicação dessa diversidade tão grande, ou seja, em um mesmo magma a gente pode ter inúmeros tipos de rochas ígneas, né? Seja elas extrusivas ou intrusivas. uhum. Um exemplo bacana, Andrei, você pode colocar aqui até dar mais trabalho para você. Aqui do lado da rocha félsica, a gente pode imaginar uma pasta de amendoim. Pega aí, você em casa aí, pega aí uma colherada de pasta de amendoim Não é e Nutella, hein? jogue, Não é Nutella. é, jogue aí no prato. Aí deixa ele no canto aí. E no outro prato, você vai colocar ketchup. Ou seja, e vai virar os dois assim, certo? Ou seja, quem é que vai descer primeiro? Quem é? Ou seja, veja só, a rocha félsica é a nossa pasta de amendoim aqui. Ela tem mais, vamos supor, ela tem mais sílica, ela é mais viscosa, ela tem menos densidade, ou seja, ela é até mais, é, vamos dizer assim, volumosa, né? Ela pode ser mais volumosa, assim, ela escorre lentamente. Agora já o ketchup, né, Andrei? Ketchup. Ela seria aqui o nosso equivalente ao nosso magma mais máfico, né? Ela tem pouca sílica, ela tem menor, ela tem uma viscosidade menor, ou seja, ela seria o nosso magma mais máfico, né? Ou seja, Uhum, a diferença de sílica e aí a relação de viscosidade que você acompanha aí, né, na tela, né? No caso, o máfico tem baixa viscosidade, uhum. então ele consegue fluir mais rápido, né? Para quando Sim. você estiver assistindo um filme aí, você, opa, esse magma aí deve ser máfico, félsico, entendeu? Então é só para essa analogia aí pra gente entender. Bacana. Aqui são exemplos de como essas rochas que a gente acabou de falar, o granito e o basalto, se parecem num nível de microscópio, né? Por exemplo, o granito, como a gente sabe, tem cristais maiores e visíveis a olho nu, eu consigo ver já que é um granito, nem preciso olhar numa lâmina. Enquanto que o basalto, como o resfriamento é mais rápido, às vezes não dá tempo dos cristais se formarem, até mesmo no nível microscópico. E esses basaltos acabam gerando tem uma rocha muito famosa que é chamada obsidiana, que, enfim, ela é composta basicamente por vidro vulcânico, porque é quando a lava é expelida para fora enfim, da intrusão ali, e o magma se esfria muito rápido, gerando o vidro vulcânico, que é só possível ver, às vezes nem é possível ver esse cristal nem a nível microscópico. Aqui, o Bruno tem uma coisa interessante para falar. Beleza, pessoal. Aí é o seguinte, as rochas, o que você vê tem uma história para ser contada, né? Então, certo dia tem uma rocha é, sedimentar que tinha lá no canto dela, e daí começou uma atividade vulcânica, né? Lava querendo escapar por algum canto, né? Aumentou a pressão, temperatura, enfim, e aí a lava tem que escapulir para algum lugar. Então, o que vocês estão vendo aí é uma intrusão granítica, ou seja, a lava cortou essa rocha ah, sedimentar.
E aí vocês podem ver, pela coloração mais clara, como a gente falou, ou seja, mais rica em sílica, mais pobre em ferro, né? Também tem, ou seja, em relação a minerais, a gente tem mais quartzo, feldspatos, micas, pode ser biotita, enfim, acho que é piroxênio, né, Andrei? Uhum. E elas cortaram essa rocha, né? Ou seja, ela encaixou aí, né, nessa, nessa rocha, né, formando esse veio, né? Então, o que acontece? A rocha estava lá, quietinha, era uma rocha sedimentar. Como essa intrusão ela vem com a temperatura alta, ela vai meio que cozinhar, vamos dizer assim, ela vai transformar o que está ao redor dela. Então, a gente deixa de ter uma rocha puramente sedimentar para ter uma rocha sedimentar que foi metamorfizada. Ou seja, naquele, naquele encontro ali, vai gerar uma rocha metamórfica em que vão surgir alguns minerais e algumas características que são específicos de rochas metamórficas, né? Ou Uhum. seja, é, aí essa intrusão granítica teve tempo para se resfriar, tanto que vocês veem os grãos são grandes, né? Granulometria mais grossa, e tem uma particularidade que é o seguinte: a, os cristais eles vão se resfriando, é, e são rochas mais densas. E por quê, né? Ou seja, esses cristais grandes, à medida que eles vão se resfriando e vão crescendo, né, eles vão encaixando uns aos outros. Ou seja, um quartzo vai se encaixa com um ortoclásio, que se encaixa com uma mica. Ou seja, aí eles também são uma rocha bem coesa. Mas aí o resumo da história quando a gente tem isso, acho que é 2 episódios para frente, quando a gente for falar de rocha sedimentar, vocês já vão entender por quê. Uhum. Ou seja, aí eu tenho uma rocha sedimentar e aí eu tive uma intrusão granítica, né? Um magma granítico. Não, na verdade, um magma que, por essas condições de temperatura e resfriamento, formou de origem granítica. Se esse magma fosse lançado à superfície, aí ia surgir o que? Um riolito, no caso, né? E aí ele transformou a rocha ao redor, transformando a rocha sedimentar em uma rocha metamórfica. Ok? Nice. Uma coisa interessante é que nessa imagem a gente tem os três tipos de rocha, né? A gente tem as rochas sedimentares, que são Isso. rochas formadas por fragmentos de outras rochas. Elas podem ser ígneas, metamórficas ou propriamente sedimentares. Nós temos as rochas ígneas, que são basicamente a mãe de todas, né? As rochas ígneas, elas formam o maior volume de rochas na Terra. Então tem um gráfico bem legal também, que eu vou até botar aqui, que as rochas ígneas e metamórficas juntas, elas representam mais de 75% do volume terrestre. Só que as rochas É uma, sedimentares, elas ficam cobrindo mais a superfície da Terra. Então elas são mais presentes na superfície, enquanto que em termos de volume, as rochas ígneas e as metamórficas são mais comuns. E uma isso. E a maior coisa, parte das ígneas estão no assoalho oceânico, né? sim, no solo oceânico e próximo às regiões de afastamento ou encontro de placas tectônicas. Tem uma coisa legal aqui dessa imagem que é falando do xisto, né? Não sei se vocês estão vendo aqui, mas está escrito aqui, afloramento de xisto. O xisto nada mais é do que uma rocha sedimentar, né, porosa, que tem bastante matéria orgânica. E ela tem uma propriedade muito interessante, que ela tem, pelo fato dela ter bastante matéria orgânica, se você fraturar ela, você acaba retirando muito gás. E tem um famoso gás que é extraído dessas rochas, que é o gás de xisto, né? E esse gás de xisto foi um dos
fatores que fez com que os Estados Unidos se tornassem independentes em termos de hidrocarboneto, porque eles conseguiram inventar uma tecnologia capaz de fazer esse fraturamento hidráulico, que é o chamado de fracking, que é usado para extrair esse gás de várias e várias rochas nos Estados Unidos. Então é um dos causadores, se não o causador, dessa independência dos Estados Unidos hoje em dia do petróleo das regiões árabes, enfim. Obviamente, como é uma tecnologia um pouquinho mais avançada, ela acaba encarecendo o valor do gás ali. E, enfim, é, é comercialmente viável porque teve muito investimento ali enfim, do governo dos Estados Unidos e das empresas que fazem essa extração desse gás de xisto, né? Porque é um tópico polêmico, porque tem o que envolve o fraturamento hidráulico. O fraturamento hidráulico precisa que eu injete uma quantidade muito grande de água sob pressão nas rochas, e essa água não se sabe para onde ela vai, às vezes ela acaba gerando o que a gente chama de microsismos, e isso, por exemplo, É isso. causou com que, por exemplo, Oklahoma, que é uma cidade bem no centro ali dos Estados Unidos, tivesse mais terremotos na escala Richter de 3 a 4 do que na Califórnia. Imagina, a Califórnia, que é uma região ali bem tectonicamente ativa, mas Oklahoma passou, teve uma época que Oklahoma passou em termos de sismos na escala de 3 a 5 ali, passaram, a quantidade de microsismo foi maior em Oklahoma do que na Califórnia por causa da injeção de Doido, água né? na subsuperfície. Vamos, já que o Andrei puxou aí essa questão, né, do fracking, hoje em dia já a geofísica também está bastante presente nisso aí, né? Como, né? Com o monitoramento microsísmico, que no Brasil é já bastante usado para no monitoramento de barragens de rejeito, né? Mas nos Estados Unidos é bastante usado também nessa questão de monitorar o fracking, né? Ou seja, tem um arranjo de sensores microsísmicos, tem uma sensibilidade alta, né? Eu acho que da ordem de, enfim, não sei se eu posso falar a ordem aqui, mas 10 a, enfim, uma sensibilidade bem alta, né? Daí, quando há um microsismo desse, a gente é, consegue identificar mais ou menos a região onde esse sismo foi gerado, profundidade. é, a gente acha primeiro o hipocentro, né? Depois acha o epicentro. E daí, essa série desses microsismos podem ajudar o geofísico a identificarem regiões que estão ali mais fraturadas, né? Plotando a posição hipocentral. A gente pode identificar regiões mais que estão sofrendo, né? Com esses microsismos e imagiar algumas falhas e até usar aí esses dados para fazer algum tipo de mitigação antes que ocorra um vazamento em um rio ou antes que gere um sismo com uma magnitude mais alta, né? Então, monitorar esses microsismos no fracking já é uma realidade para prevenir esse tipo de dano ambiental, né? Uhum. Então, só para vocês entenderem que há assim como monitorar Legal. essas coisas aí, essa atividade, né? Legal. Aqui é onde essas rochas, as rochas vulcânicas, as rochas ígneas, elas podem aparecer, enfim, na sua formação. Então aqui nós temos cinzas vulcânicas, bombas, pedra-pumes, nós temos as máficas, que a gente já falou, máfica e félsica, que é a diferença ali química, e nós temos também a diferença textural, né, que são as rochas extrusivas e as rochas intrusivas, né. E tem um vídeo bem legal que eu vi,
outro dia, acho que foi no Instagram, no TikTok, de uma pessoa que estava andando perto de um vulcão e teve uma explosão. Eu não sei se ela acabou morrendo, mas se ela não morreu, eu vou colocar o vídeo aqui. Se ela morreu, vai ficar só nessa curiosidade. Aí tu pesquisa sozinho, viu? É, mas eu lembro que era um vídeo interessante que dava pra ver essas bombas, enfim, explosão. Aqui é basicamente um resumo do que a gente falou já. Que, enfim, esse félsica ele vem dessa palavra feldespato e sílica, e máfica vem da palavra magnésio e férrica, mas a ideia é bem simples. Composição química varia e textura grossa ou fina varia. E aí, dependendo dessas duas coisas, a gente pode classificar a rocha. É bem óbvio que não dá sempre para a gente fazer essa classificação ali direto. Eu fui ali nas rochas, fui ali no afloramento, eu vi uma rocha. Tem como dizer se ela é, sei lá, um diorito ou um dacito? Assim, só se a pessoa tiver muita experiência, mas ela vai conseguir te falar se é intrusiva ou extrusiva, porque dá para ver os minerais ou não dá para ver os minerais. Agora, a composição química exata, a pessoa tem que ir para um laboratório, né? Há os indícios se tiver calcário, enfim, se tiver calcita, o pessoal joga um ácido que tem ácido clorídrico, dá para ver lá se tem ou não calcita, e isso já elimina algumas possibilidades. Mas sem a análise química, é muito difícil a pessoa saber exatamente qual o tipo da rocha. A não ser que ela também saiba qual o contexto. Obviamente, se ela tiver no limite de placa divergente, tem uma rocha ali escura, não dá para ver os cristais, está meio brilhosa, provavelmente aquilo é uma lava ali, uma rocha conhecida, por exemplo, a obsidiana. É bem clássica. É um exemplo bem clássico também. Aqui é uma tentativa que o pessoal faz de tentar reproduzir esses efeitos, né, da fusão das rochas em laboratório. É só pensar, tipo, hoje, as rochas que a gente vê hoje, elas não foram formadas hoje, elas foram formadas há milhares, às vezes milhões de anos atrás. E não tem como saber exatamente qual foi o processo que ocasionou a fusão, ocasionou a mudança de temperatura, foi uma diferença de pressão que fez com que o magma subisse, foi uma diferença de composição química que fez com que o ponto de fusão fosse diferente. Então, hoje em dia é possível tentar reproduzir isso no laboratório com essas máquinas de fusão de rochas em laboratório. Eu não sei se tem na UFPA, eu não faço a mínima ideia se lá na UFPA tem no laboratório de geologia. Na tua, tu sabe se tem, Bruno? Eu não sei, Andrei. Que é Eu um acho que equipamento não. muito caro, deve ser, não sei, faço a mínima É. ideia. Deve ser uma coisa assim que poucos lugares têm. Acho que eu vou fazer uma pesquisa rápida e vou jogar aqui a lista das universidades no Brasil que tem um equipamento desse tipo aqui. Tá? Não sei se no Brasil também tem um negócio desse aqui. Talvez se tiver ali na USP, algum lugar que tenha mais recursos. Mas se tiver na tua universidade, escreve aqui nos comentários. E não te esquece de compartilhar com os amigos esse vídeo. Se tu estiver gostando até aqui, dá o like, se inscreve no canal. Isso vai fortalecer os nossos vídeos, vai fortalecer o nosso grupo. Lembrando, nós vamos trazer outras pessoas também para discutir outros assuntos. Mas como a gente está no começo agora, dá essa força aí para o algoritmo também jogar a gente lá para cima nas recomendações. Aqui tem uma coisa interessante, né, que é a cristalização fracionada, né, cristalização que vai variar de acordo com a composição do mineral. Bruno, Tá lá um magma lá, e aí em algum momento ele ou vai ser intrudido ou vai extrudir, né, na superfície. E aí ele vai começar a cristalizar, né? Então, como é que é, essa diferenciação magmática pode explicar para a gente uma variedade dessas rochas ígneas, né? O que acontece é o seguinte, com uma vez que minerais diferentes cristalizam em temperaturas diferentes, por exemplo, vocês veem aí, primeiro é cristalizado a olivina, a 1200, aproximadamente 1200
graus, né? E aí, com mais tempo e a temperatura vai, ou seja, esse magma vai se resfriando, à medida que ele vai, que ele vai se resfriando, por exemplo, a olivina se cristalizou, então você já tira uma quantidade de minerais ali que não vai fazer parte mais da rocha mais fria, né? Porque você já cristalizou esse mineral. Então, a composição do magma ela vai mudando à medida que se resfria, porque é, esses alguns cristais eles vão se resfriando, né? À medida que a temperatura vai diminuindo também. Então, por final ali, né, a gente tem, ou seja, as rochas, os minerais das rochas máficas, eles se solidificam mais rápido, né, numa temperatura maior, vamos dizer assim, enquanto os minerais que compõem as rochas félsicas, eles vão ali se cristalizar a 600 graus. Mas porque eu não tenho tanto ferro, eu não tenho, sei lá, tanto magnésio no meu quartzo lá, na minha muscovita, ou no meu feldespato? É porque a característica desse mineral é se solidificar com temperaturas maiores. Uhum. Então, você não vai, por exemplo, uma parte de magma solidifica, sobrou o remanescente, né, o restante. Aí a temperatura ela vai diminuindo. Então, vai formar uma outra parte de minerais vai se cristalizar. Ah, e o que sobrou agora? Aí a sobra de tudo são os minerais que vão se cristalizar para formar as rochas félsicas, né? Sim. Então, é, a explicação está aí. Os minerais têm temperaturas diferentes de cristalização, né? E a composição do magma muda à medida que ele se resfria. E diversos minerais são retirados por cristalização, né? Ao decorrer desse resfriamento. Uhum. Então, aí a gente tem, então, à esquerda, os minerais que vão surgindo. E à direita a gente tem o tipo de rocha, ou seja, só olivina e piroxênio. E tem as ultramáficas até as félsicas, né? Uhum. Então é mais ou menos nessa linha aí, explicação dessa essa cristalização por diferenciação, né? Uhum. No caso de temperatura. Então, uma curiosidade aqui é que eu me formei na turma de 2018, né? 2018 ali, eu me formei, mas quando eu estava fazendo geologia geral, eu fiz com um professor chamado Fábio. Um abraço aí, Fábio, se você estiver vendo. E eu lembro que antes de começar a prova desse capítulo, eu peguei e escrevi essa sequência aqui de uma maneira que eu lembrasse, né? Que foi essa daqui, né? Obviamente ele ficou bem puto comigo e mandou eu apagar, falou que eu tava colando. Mas aí, obviamente, assim que eu apaguei e começou a prova, eu escrevi de novo essa frase aqui, eu não vou esquecer dela. E eu vou compartilhar com vocês aqui. Que é o seguinte, o Pablo queria muito cagar só, né? Que é a olivina, piroxênio, anfibólio, a biotita, quartzo, muscovita, ortoclásio, e aí aqui no lado direito Kh, né, que é o cálcio. Esse G aqui é o que eu tinha mais dificuldade de lembrar, porque era o plagioclase, né? Então é o G de plagioclase, Kh só de sódio, né? Então eu lembro bastante dessa série por causa disso, que ele fez eu apagar depois, ficou bem puto comigo na época da prova. Mas como vocês podem ver, né? Essa frase não tinha exatamente a resposta da questão. E, obviamente, ele fez eu apagar porque caiu essa série na prova lá. Mas, enfim, depois eu fiquei assim pensando, eu não deveria ter escrito na carteira, né? Aqui, fui o vândalo, acho que fui leigo. Né? Ele apareceu com aquela
Parece aquele Instagram do Amostradinho, né? Eu gosto é assim, Amostradinho. Bota aí na edição, né? Vamos botar aqui. Aqui tem um lugar muito conhecido, que é lá, que fica perto de Nova York, é chamado Palisades. Por que esse lugar é bem conhecido para a galera da geologia? Porque justamente essa diferença de cristalização causada pela diferença de temperatura faz com que, por exemplo, uma massa gigantesca de magma tenha na sua base e no seu topo regiões com basalto. Ah, mas o basalto ele se esfria rápido. Pensa que é tipo mingau. Lembra quando tu tomava mingau, tua mãe falava, toma pelas beiras? Então, mesma coisa aqui. Na beira da rocha, se tiver uma erupção muito grande de magma, na beira, por causa do contato com o ar, vai se resfriar mais rápido, né? E aí não vai dar tempo dos cristais se formarem. E aí acabam se formando esses basaltos no topo e na base, tipo um sanduíche, né? Por causa da troca de calor muito rápida. Mas no interior, eu vou acabar vendo essa sequência de Bowen, né? Que é a olivina primeiro na base, depois vem o piroxênio, depois o anfibólio, enfim, vem toda aquela série que a gente acabou de falar aqui. Então é uma maneira visual que os geólogos tiveram de confirmar que essa sequência era verdadeira, né? É um afloramento que tem vários quilômetros, se não me engano, uns 80 quilômetros. Vou até colocar aqui, que eu não lembro exatamente a distância dele, né? Mas ele é Como se bem... você tivesse feito um brigadeiro, né? De panela, e jogado lá no prato. Aí você vai ver que ele é como se ele cria aquela capinha, né? Aquela crostinha ali. Uhum, Que você olha assim, ah, tá duro, mas se você empurrar o dedo, tá molengo lá, né? E quente ainda dentro, ou seja, a borda do brigadeiro já tá friazinha, mas uhum, é, lá dentro ainda vai demorar um tempo até é, ficar frio, né? Se cristalizar, vamos dizer assim, exatamente. geologicamente falando. Isso, aí aqui é como tudo isso vem de baixo, né? Essas rochas fundidas, esses magmas, eles acabam ascendendo, subindo, por causa da diferença de densidade. Imagina que tudo ao redor tem uma densidade e uma coisa quente está vindo de baixo, né? E aí essa coisa quente acaba tendo um maior volume, menor densidade e acaba subindo, que são essas câmaras magmáticas. E aí, por que esse processo ele é bem complicado de formação de rochas ígneas? Porque acontece exatamente o que está nessa figura. Às vezes essa câmara magmática A tinha uma composição específica, ele tinha uns minerais específicos, ela acendeu, ela já está quase se resfriando, já está quase formando ali a sequência de Bowen, e aí quando do nada, por causa de um outro evento, nós temos uma câmara magmática B interferindo e se conectando com essa câmara magmática A. E aí ela acaba injetando novos minerais que estão quentes. Imagina que a temperatura A da câmara A estava 1000 graus Celsius agora e essa daqui estava 1500. Quando essas duas entram em contato, pela física, a gente vai tentar, os minerais ali vão tentar entrar em equilíbrio. Então essa temperatura que estava elevada na A vai acabar transferindo calor para essa temperatura elevada que estava na B, vai acabar transferindo calor para A e vai derreter de novo os minerais que já tinham até cristalizado. Então fica uma mistura ali e é por esse motivo que a formação de rochas ígneas não é um processo tão bem entendido, né? Tem vários processos que geram elas, mas ainda há várias dúvidas. As teorias e os modelos que a gente usa são esses aqui. E tem um lugar bem conhecido nos Estados Unidos também, que é bem conhecido, que é chamado Yellowstone. Ele tem aqueles gases, aquelas águas que são ejetadas assim numa altura bem legal. E quando você for nos Estados Unidos, provavelmente, se você estiver naquela região, é um lugar que vale muito a pena visitar, porque tem uma quantidade absurda assim de fenômenos da natureza, tem uma floresta bem bonita, a própria ação dos fluidos hidrotermais é bem legal. E o que é isso? Nada mais é do que um hotspot, uma pluma,
mantérica que está ali no meio da placa americana, que faz com que esse magma acende e gere ali um reservatório de magma que está bem abaixo de Yellowstone, que se conecta com uma outra câmara, e é essa câmara que a gente consegue ver os efeitos que ela faz na água e nos fluidos, né? Ali na região da crosta mais rasa. E aí isso é uma coisa muito interessante porque provavelmente abaixo de Yellowstone tem um vulcão ali adormecido que, enfim, se um dia vier a explodir, a gerar ali uma explosão, pode matar ali milhares de pessoas ao redor, não só por essa explosão, mas também pelos efeitos que uma erupção vulcânica tem. Aqui nós temos os tipos das rochas extrusivas e intrusivas. Nós temos aqui alguns dos mais conhecidos. Tem alguma coisa que quer falar aqui, Bruno? Então a gente vê ali como começa de baixo para cima, né? A gente tem ali os grandes corpos ígneos, né? Esse alaranjado aí, que são chamados de plútons. Então, grandes corpos ígneos em geral são chamados de plútons, né? Daí, os maiores plútons são os batólitos, como a gente está vendo aí, né? Essa camada aí. São geralmente superfície de pelo menos 100 quilômetros quadrados, já se encaixam na categoria de batólito, né? Tem um professor meu lá na faculdade que na primeira aula ele trollava a galera e falava: ó, tem que comprar uma lupa para aula de mineralogia, tem que ter uma lupa, tem que ter, sei lá, mais alguma coisa. Aí ele falava: e também comprei uma bolsa de carregar batólito, né? Aí tinha uns caras que ainda iam pesquisar ver se achavam, né? Vai comprar essa besteirinha aí. Daí tem outros corpos plutônicos, né? Menores, que são os estoques, né? E o que é que eles têm em comum, né? Esses batólitos e os estoques é que eles são intrusões discordantes com a rocha, né? Ao contrário da soleira, a soleira elas são intrusões concordantes, ou seja, elas estão ali paralelas às camadas de rocha que já existiam ali, ó. Rochas sedimentares, ou sei lá, talvez rochas metamórficas já, né? Uhum. Então, e o dique ele ocorre de um jeito que ele secciona, ele corta as camadas já existentes ali. Então, Uhum. ele é vamos dizer assim, ele também é discordante, né? Ele secciona a- as camadas. Ah, daí, a gente imagina o quê? Que ali no batólito é uma rocha que ela não extrudiu, né? Ela teve tempo ali de se solidificar e tem a granulometria grossa, os cristais eles são maiores, né? Maior tempo de resfriamento. Uhum. Enquanto quando a gente vê uma soleira, tem até uma imagem aí na sequência, uma soleira ou um dique, eles são rochas mais escuras, né? Ou seja, rochas máficas que não deu tempo. A gente tem geralmente um basalto, né? Compondo, preenchendo essas soleiras e diques, né? Vamos dizer assim. Uhum. E a gente também tem, aí na imagem não mostra, mas a gente também tem outros corpos ígneos que são os veios. E os veios geralmente ocorrem quando a gente tem abundância de água ali na rocha e tal. Então, vai surgir alguns cristais justamente, vai surgir alguns cristais, tem na sua composição água, né? E geralmente isso aí a gente também, o que a gente chama de veios pegmatíticos, né? Ou Uhum. seja, tem uma rocha lá com a granulometria fina, de repente a gente tem uma intrusão, um veio muito grosso de quartzo, é, e ali com a presença abundante de água. Então, nesses corpos pegmatíticos, vamos dizer assim,
não somente veios, né? No caso, um veio pegmatítico já da ordem já bem grande, né? Então ali podem surgir alguns minerais, umas gemas bem caras, que é, por exemplo, turmalina. A Uhum. turmalina surge nesse contexto aí ela se forma dentro de um veio pegmatítico também. Uhum. E uma coisa interessante aqui, é mais uma curiosidade aqui na época da faculdade, tinha um colega nosso lá que ele era meio estranho, assim, ele tinha sensibilidade à luz, então ele olhava meio estranho para os outros. E aí tem essas estruturas aqui que são, imagina uma câmara magmática que está bem abaixo de uma rochas sedimentares, né? E aí ela começa a fazer esses diques, essas soleiras, e pedaços, fragmentos dessas rochas sedimentares acabam caindo no magma. E se o magma se esfriar, ela vai se esfriar de uma maneira diferente do que as rochas ao redor. Então vai ficar um corpo estranho por causa dessas rochas sedimentares nessa rocha magmática, né? Então esses corpos, esses pedaços de rocha encaixante, fragmentada, a gente chama de xenólito ou corpo estranho. E aí tem um colega nosso que até hoje o apelido dele é Xenólito. E aí no meu celular tá salvo, inclusive, o contato dele. É o Xeno. Tá? Mas pros mais íntimos é Xeno. Tá? Aí, ainda nessa ideia de soleira e dica e tal, tem uma coisa interessante que eu pensei muito tempo depois, quando a gente estava estudando para provas, enfim, é que essas soleiras, esses diques, eles mudam a temperatura local aí das rochas, né? Ao redor. Então, ela muda a temperatura das rochas encaixantes. Imagina então, por exemplo, um reservatório ou uma rocha sedimentar que a gente ainda não viu, uma região, uma bacia sedimentar que tem uma quantidade de matéria orgânica ali significativa. Mas devido ao afundamento dela, a subsidência daquela bacia, ela não atingiu a temperatura necessária para cozinhar a matéria orgânica, para transformar aquele querogênio em óleo ou gás. Imagina que não foi suficiente a subsidência, né? Mas imagina que depois uma rocha ígnea, uma soleira ou então um dique, acabou cortando aquela rocha, ou passou perto ali daquela rocha. E aí aumentou a temperatura local. Aumentando a temperatura local, acabou gerando a formação de petróleo. Então, há alguns reservatórios de hidrocarbonetos ao redor do mundo que foram gerados por a intrusão dessas rochas ígneas, não geradas pelo aumento de temperatura e pressão da bacia. Então, essas rochas ígneas elas têm um papel fundamental também na sísmica, quando a gente for fazer o imaginamento das rochas sedimentares. Então, um tópico legal também para falar quando a gente estiver lá. Aqui são onde essas rochas aparecem, né? Nós temos a gente viu que nós temos os materiais máficos e os materiais félsicos, né? Os materiais que têm uma composição ali química que tem uma quantidade de sílica um pouco maior e outras com uma quantidade de sílica menor, uma quantidade de ferro maior, né? Então a gente sabe, por exemplo, que nas dorsais meso-oceânicas a gente tem uma formação maior de rochas basálticas, rochas básicas ou ultrabásicas. Enquanto que nas regiões de subducção, nós temos uma quantidade maior de rochas plutônicas, né? Por quê? Porque geralmente o que acontece? Nessa zona de subducção, quando as rochas estão próximas aqui das fossas, elas acabam subductando, elas levam consigo água, e essa água acaba diminuindo o ponto de fusão das rochas, né? Então a gente tem algumas coisas que alteram a temperatura de fusão. O aumento da pressão, quanto maior for a pressão, maior é a temperatura de fusão, né? E é muito fácil de entender isso, que a gente usa semanalmente a nossa panela de pressão. O que a panela de pressão faz? Ela aumenta a pressão para que a sua temperatura de fusão da água saia de 100 e vai para 110, 120. Então a água que está dentro da panela, que está fervendo ali, ela não está fervendo a 100 graus Celsius como normalmente ela ferveria. Ela está fervendo numa temperatura maior, tipo 110, 120 graus Celsius.
Então, esse aumento da pressão da panela faz com que a temperatura também aumente. Então, a temperatura do cozimento aumentando de 100 para 120 faz com que os alimentos cozinhem mais rápido também. Então, é por isso que a gente usa a panela de pressão. E aí nós temos também que a quantidade de água, quanto maior a quantidade de água, diminui a temperatura de fusão. Ou seja, um magma que antes se fundia a 1500 graus Celsius, por exemplo, se entrar água naquele sistema, ela não vai mais fundir a 1500, vai fundir a 1000. Então, se ela vai fundir a 1000, ela vai acabar gerando uma quantidade de rocha diferente do que se ela se fundisse a 1500. Aqui é uma coisa que eu até tentei pegar um paralelo com a estratigrafia de sequências na sedimentologia. Quando a gente está estudando sedimentologia ou estratigrafia de sequências, tem algumas sequências ali, uma ordem das rochas clássica, que já indicam o ambiente deposicional, que já indicam a maneira com que aquele pedaço de rocha foi formado. Por exemplo, tem uma famosa sequência na estratigrafia que é a sequência de Buma, né? Essa sequência de Buma tem lá os arenitos, os, as lamas, aí tem uns pelitos, enfim. Tem uma sequência clássica que é a sequência de Buma. Vou até colocar aqui. Para as regiões profundas da região ali do fundo do mar, nós também temos essa uma sequência clássica que é muito comum estar presente nas rochas, que é essa suíte ou fiolítica. Qual é a ordem clássica? A ordem clássica é que primeiro vem ali na base os peridotitos, depois nós temos os gabros metamorfizados e nós temos esses diques com lava almofadada, que a gente chama, né? Que é esses negócios que parecem aquelas pastas de elefante, né? Que é uma coisa meio móvel, mas ainda assim estruturada. E no topo disso nós temos os sedimentos, que são os sedimentos do fundo do mar. Então, se tu parar para pensar, se tu for pro fundo do mar qualquer, imagina, tu foi lá no fundão lá, e aí, eu quero um corte, uma seção aqui. Provavelmente é essa suíte ofiolítica que você vai encontrar nessa ordem, tá bom? E ainda nessa ideia, aqui é só uma figura de como são formados ali, como é formado o assoalho oceânico. Né? Ocorre essa fusão por descompressão, né? O que acontece? Conforme eu vou chegando perto e mais perto da superfície, a pressão diminui. E se a pressão diminui, o que acontece com o magma? Ele acaba derretendo, né? Ele acaba todas as forças ali químicas, as forças físicas que estavam impedindo que o magma saísse do estado sólido para o estado líquido, acabam diminuindo, né? Se tu diminui a pressão, aquele material acaba ficando líquido e subindo para a subsuperfície, subindo para a superfície, gerando esse perfil aqui, né? Que é um perfil clássico de expansão do assoalho oceânico. E aqui, para finalizar, é aquela ideia que eu falei. Quando os sedimentos estão ali próximos na fossa, no encontro de placa, por exemplo, aqui tem um exemplo clássico que é a placa sul-americana na direita e a placa de Nazca na esquerda. Quando essa placa acaba subductando, entrando para debaixo da placa sul-americana, ela leva consigo sedimentos que têm bastante água. E aí a água ela vai esquentando, ela vai evaporando, conforme ela vai evaporando, ela vai subindo e vai se incorporando ao magma. E aí lembra, o magma que antes se fundia a 1500 graus Celsius, quando entra água no sistema, ele diminui para 1000. Só estou usando números para dar exemplo. Então de 1500 ele era 1000 e aí 1000 ele acaba derretendo. E aí acaba gerando um magma que é bem conhecido, é o magma andesítico. Por que andesítico? Porque ele é uma mistura ali de rochas félsicas com rochas um pouco mais básicas, mas ainda não tão básicas para ser um gabbro ou um basalto. Então, gente, essa foi a aula de hoje. Muito obrigado aí, Bruno, pela sua contribuição nas rochas ígneas, capítulo 4. A gente vai ver se a Pamela vai vir no capítulo 5. Vamos ver. Estamos esperando o vídeo dela, né? Esperando aí. E
Eu queria desejar para vocês aí um excelente dia. Eu trouxe aqui de novo minha lava lamp. Eu vou até tirar ela aqui do script para mostrar para vocês como é que ela está subindo. Ela tem uma fonte de calor aqui embaixo e faz com que ela acenda, assim como essas rochas magmáticas, rochas ígneas que nós falamos na aula de hoje. Então, gente, foi isso. Se inscreva no canal, dá o like, dá o joinha, comenta se na tua universidade tem ou não aquela máquina lá. Mas se não tiver também, dá um comentário para dizer de que universidade tu tá vendo, ou de qual lugar você tá vendo, beleza? Bruno, último recado? Aproveitem aí bastante os vídeos. Também, se quiserem usar esse vídeo aqui para estudar, mas também leiam o capítulo, né, para reforçar o que a gente falou. Lá tá tem bem mais detalhes, né, do que a gente falou. Esse é o capítulo 4. E é isso. Comentem aí, perguntem, tirem dúvidas que a gente vai responder vocês aí. E brigadão. Então compartilhem aí com a galera, se inscrevam, ativem o sininho, curtam. Apoie a gente aí nessa divulgação da ciência. Beleza, então nós dois, os novos sacanes, precisamos comer mais. Falou! Tchau!